ele ensina um princípio norteador à vida de seus ouvintes. Este princípio, ele existe para que possa, então, combater o sentimento, o desejo da ganância. Então, vamos ver o que diz esse princípio. Jesus diz para eles: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ele estava dizendo para eles que Deus não mede um homem pelos bens que possui. É relevante lembrarmos que predominava neste tempo também entre os judeus a ideia de que as riquezas eram um sinal do favor de Deus e que a pobreza era um sinal de falta de fé, ou mesmo punição da parte de Deus. Nos dias de Jesus, já rolava uma teologia de prosperidade, né? Já estava ali alguma coisa iniciando nesse sentido. Essa compreensão, ela era uma distorção da promessa de Deus para os israelitas. Deus havia prometido torná-los prósperos em relação às demais nações. É verdade. Entretanto, isso não significava que entre eles não haveria pobres, e que estes pobres não eram amados ou abençoados por Deus. E uma das provas que eu diria claras dessa verdade é o próprio ensino, ou mesmo a gente pode dizer uma ordenança ao povo judeu. Ele diz ao povo que todo fruto e toda semente que caísse no chão, assim também como todo fruto e semente que se encontrava nas bordas da plantação, fosse deixado para os pobres durante a colheita, para que estes pudessem se alimentar deles e sustentarem suas famílias. Então Deus já pensava na providência para os pobres, para que estes não passassem fome, tivessem então como se manter. Este ensino de Jesus objetivava fazer com que todos pudessem ter alimento para o seu sustento. Mas eu creio que também nos ensina que devemos suprir a necessidade de nosso próximo. Deus desejava por este ato a partilha, que todos então tivessem uma vida digna. Se existem pessoas necessitadas, é porque tem pessoas com as mãos recolhidas para ajudar. Tem pessoas colhendo mais do que deveria colher. Estão colhendo para si além do que deveriam. Não estão deixando as bordas e sobras para os mais necessitados, conforme Deus já havia ensinado. As palavras de Jesus: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, nos ensina também que Deus não é contra os ricos e também não é a favor dos pobres. Segundo Jesus, nenhum homem será pesado pelos bens que adquiriu em vida, mas o seu ensino mostra aos seus discípulos que quem confia nas riquezas e não em Deus, não entrará no reino de Deus. É óbvio que tende a confiar nas riquezas aquele que as possui. Por isso é mais difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas não que Deus pese as mãos sobre alguém simplesmente porque ela é rica.
Ou não que Deus ame alguém só porque ele é pobre. Deus ama todo ser humano sem distinção. E é isso que Jesus está dizendo. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E com o fim de elucidar e firmar, este ensino no coração de seus discípulos, Jesus conta a eles uma parábola, chamada então a parábola do rico tolo. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 12, do verso 16 ao verso 21. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Bom, vejamos as lições que nós podemos aprender desta parábola. Ela veio para afirmar o ensino que Jesus havia falado. Primeira lição, eu diria que essa primeira lição é a central, é a maior desta parábola. É mostrar a tolice em se preocupar demasiadamente com o bem-estar neste tempo presente. Tolice, quando se vive aqui no máximo até 100 anos, esquecendo-se de se preparar para a vida após a morte. A condenação não está no fato deste homem ser rico. Jesus não está condenando o homem porque ele era rico, mas na sua insensatez de não considerar a finitude de sua vida. Ele viveu sem se preparar para prestar conta à vida a Deus. Ele não se preparou para estar frente a frente com Deus. Armazenou riquezas neste mundo, diz, mas não acumulou riquezas no céu. A ganância não o deixou perceber que já tinha o suficiente para si. Seus celeiros estavam cheios. A parábola mostra que ele tinha mais de um celeiro. Isto é para enfatizar que ele já tinha mais do que o suficiente para ele. Entretanto, ele decide construir celeiros maiores para poder armazenar mais do que já tinha acumulado. Ele já tinha provisão para descansar como ele queria, para viver em paz, como ele diz, para deitar na rede, curtir a vida. Entretanto, ele não conseguia, na verdade, fazer isso, porque ele tinha sede de ter mais. A ganância não o deixou viver a vida e nem compartilhar a bênção que Deus lhe havia dado. Eclesiastes, capítulo 5, verso 10, diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Muitos vivem assim hoje. Buscam acumular riquezas com o fim de fazerem uma boa aposentadoria. Mas esquecem de que a vida não está sob o seu controle. Deus não é contra você fazer uma poupança para a sua velhice.
Mas ele é contra você, em nome deste pé de meia, né, desta poupança, não ajudar o seu próximo, não participar do projeto de implantação do reino dele no coração dos homens. A generosidade é a arma para que nosso coração não se apegue ao dinheiro e dessa forma mantermos a ganância, né, e a avareza distante de nossos corações. Por isso, dar o dízimo, participarmos de campanha com os demais irmãos de nossa igreja é importante, pois é um meio de sempre nos lembrarmos de que é Deus que nos sustenta. E eu falo aqui de campanhas especiais, com um fim específico, né, com um tempo determinado. Eu não estou me referindo a estes movimentos e apelos por dinheiro que se fazem nas diversas igrejas por aí, que nunca cessam, né, de serem feitos. Não é disso. A segunda lição que nós podemos destacar nessa parábola é mostrar que não temos o controle absoluto de nossas vidas e que um dia prestaremos conta ao Criador. O homem rico da parábola, ele se achou tão seguro pelos bens que tinha conseguido acumular, que passou a fazer planos para o restante de sua vida, se esquecendo de que a vida não está sob o seu domínio. A vida que temos não nos pertence, ela nos foi dada por Deus. Fomos criados por um Deus vivo e certamente chegará um dia que prestaremos conta a Ele de nossas vidas. Provérbios, capítulo 16, verso 3, diz assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ele está dizendo o seguinte: dedique ao Senhor tudo o que você faz. Essa é a ideia de consagração. Dedique a Deus, entrega tudo a Ele. Os seus planos, então, serão bem-sucedidos. E é simples, porque você está entregando tudo o que você faz a Ele. Tudo que você tem planejado, projetado, tudo você está entregando a Ele. E todas as suas realizações, então, estão nas mãos de Deus. Uma vez que elas estão nas mãos de Deus, você será bem-sucedido. O que não significa que ser bem-sucedido é aquele sucesso que você imagina. Mas você será bem-sucedido aos olhos de Deus. Normalmente, nos esquecemos de que não temos o controle absoluto de nossas vidas. Nós temos essa tendência. Enquanto tudo está bem e estamos produzindo bem, a vida está de boa, fazemos planos e projetos a longo prazo, nos esquecendo de que a qualquer momento Deus pode nos chamar para estarmos diante dele e prestarmos conta de nossas vidas. Jesus, queridos, não condena que façamos projetos e planos para o amanhã. Não é isso. Mas o que está condenando é a arrogância de nos acharmos donos de nós mesmos, de fazer o que fazemos somente para nós mesmos. É a arrogância daquele homem de produzir pensando somente em si mesmo. E fazendo planos pensando somente em seu bem-estar. O homem rico sequer considerou o que Deus gostaria que ele fizesse com o acúmulo de sua produção. Certamente, baseado no próprio ensino de Deus que nós lemos aqui hoje, Deus diria para ele:
dar aos pobres, porque ele tem o suficiente. A terceira lição desta parábola: a vida se constrói com solidariedade e generosidade, não com egoísmo e ganância. A fala de Jesus: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ela nos ensina que ser rico para com Deus deve ser o alvo de nossas vidas. De nada adiantará você ter ajuntado riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e não ter ajuntado riquezas no céu. Mais do que as riquezas materiais, precisamos acumular riquezas espirituais, sermos ricos para com Deus, nosso Pai. Provérbios 19, versículo 17, diz assim: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Riquezas espirituais são construídas quando vivemos uma espiritualidade em Cristo, centralizada no outro. Quando praticamos obras de justiça que glorifiquem o nosso Pai Celestial. O problema, mais uma vez eu digo, não está em ser rico. Deus deseja que você seja próspero, muito bem sucedido em todas as áreas de sua vida. Mas sua prosperidade, ela deve ser fruto de sua generosidade e não de sua ganância. Ela deve ser fruto de um trabalho honesto e não opressor. Não podemos nos enriquecer sendo injusto com aqueles que trabalham para nós. O problema, mais uma vez, está aqui em guardar para si riquezas. Aquele que guarda para si riquezas tem o coração apegado à riqueza e se torna avarento e ganancioso. Não consegue perceber que a bênção de Deus sobre ele é para ser desfrutada por ele. Sim, você pode receber a bênção de Deus, você pode desfrutar do seu trabalho, é bênção de Deus. Você pode ir à praia, pode passear, pode comprar sorvete, é bênção de Deus. Mas ela também é para ser desfrutada por aqueles que carecem, que têm necessidades. A bênção de Deus não é exclusiva para você, é para ser compartilhada também, é para ser distribuída também. Por isso Deus falou: olha, plantou, você tem direito, pode colher, mas as bordas você deixa para os pobres. O que cair na hora que você estiver colhendo, não pega, deixa aí para os pobres. Você vai ter o resto para você. E assim deve ser a nossa vida. Este é o ensino de Deus. Esta é a palavra de Deus. E que a gente possa assim viver. Eu quero concluir convidando você a fazer uma avaliação neste momento de seu coração. Jesus nos deixou uma advertência clara para não deixarmos nosso coração ser dominado pela ganância. Portanto, eu quero apresentar aqui a você 3 perguntas para você refletir agora e avaliar seu coração diante do ensino que hoje ouvimos e aprendemos. Primeira pergunta: seu coração está nos bens e conquistas que você pode ter hoje, aqui, agora, neste tempo, neste mundo? Ou seu coração está nos bens e nos tesouros que você irá receber nos céus, no reino de Deus? Se a sua prioridade
é viver bem hoje somente, você só tem pensado no hoje somente, é claro que isso vai influenciar o seu estado também de felicidade, vai influenciar a sua ética, vai influenciar suas escolhas diárias. O seu coração, ele deve estar apegado às conquistas do céu e não do aqui e agora. A segunda pergunta, para você refletir depois. Você planeja a vida considerando a vontade de Deus? Sabe quando você está conversando e vocês estão traçando o plano, você considera a vontade de Deus? Pensa, se lá no seu planejamento de vida, você considera a realidade de que Deus é o Senhor de sua vida. As suas escolhas profissionais, a sua escolha relacional, né? Aqueles que vão namorar, que estão noivos. Às vezes a escolha, né, de uma amizade, os seus investimentos, tudo que você faz sob a avaliação e aprovação de Deus? Você considera o querer de Deus? E a terceira pergunta, você tem sido generoso com o seu semelhante? Ou egoísta?